Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. O tema de hoje vamos tratar sobre um assunto que ainda merece um pouco de consideração, porque embora a transição planetária esteja indo para o final, as consciências humanas estejam já também em processo de ascensão, e aquilo que conhecemos como não-luz, as trevas ou o mal, também já muita coisa mudou, muita coisa já não existe mais, a limpeza já foi feita em grande parte do planeta. Por isso vamos trazer um tema hoje sobre o tema da não-luz. As trevas não são entidades, são frequências. Eu acho que só a frase que intitula esse vídeo já dá um certo ânimo para muita gente, porque todos nós aprendemos e acreditávamos que as trevas eram entidades, demônios, como se ensinou por muito tempo. Ah, tem o demônio, tem o Satanás, tem isso, tem aquilo. E na verdade, tudo é frequência e sempre foi frequência, sempre foi consciência. Já foi feito aqui temas sobre Deus, a luz, e falamos que Deus é uma consciência, a consciência da criação divina da fonte, e que Deus não é uma entidade. E se nós formos olhar ao lado da não-luz, a antítese do Deus, as trevas, o demônio, então, vamos dizer aqui, para nominar algo, também não é um ser. É uma consciência. É uma consciência que muitas almas, ou fractais de almas, ou até anjos e arcanjos, etc., um dia pode fazer a escolha para servir esta consciência da não-luz, do não-amor. Então, se você é Deus, quando você usa a tua consciência para o bem, porque você é a parte do todo, se você fizer a escolha no mal, você será, então, as trevas. Satanás, o demônio, demiurgo, dê o nome que quiser. Ah, mas existiam seres trevosos. Sim, sempre existiram seres trevosos, como sempre existiram seres da luz. Nós somos esses seres também, porque em alguma vida, em alguma encarnação, escolhemos servir a luz, na outra encarnação, fizemos a experiência de servir as trevas. Então nós somos os representantes das consciências, ou luz ou sombra. Mais uma vez aqui entra aquela famosa frase atribuída ao Cristo Jesus: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E é verdade, porque a tua consciência ela não pode ser bifurcada. Obviamente que tem algumas ações na luz e outras nas sombras, mas a experiência como personagem numa encarnação, ela tem uma certa predominância. Ou é serviço da luz ou é serviço da sombra, ou da não-luz. Então as trevas não são entidades como nós acreditávamos. São frequências, e essas frequências são emanadas por consciências. Consciência de seres. Seres que também tiveram a sua origem na fonte, como todos nós. Um dia saíram como sementes, se perderam em algum momento, desviaram a sua caminhada, a sua trajetória, mas que um dia precisarão retornar, porque a volta para casa é o caminho mais seguro. As trevas, como não são entidades, são consciências, são frequências, então quem é que executa as atividades e as ações das trevas? Acho até que fica bem fácil de responder essa pergunta.
Certamente são as pessoas, os seres. Aqui na Terra, os seres humanos, na terceira dimensão de consciência, encarnados. Antes tínhamos também as consciências da quarta dimensão, os umbrais, que também influenciavam os seres encarnados e os desencarnados como trevas, ou a serviço das trevas. E antes também tínhamos as entidades extrafísicas, multidimensionais, extraterrestres, enfim, seres que não estavam encarnados e nem estavam nos umbrais, mas estavam em ação aqui neste planeta. Já falamos sobre isso. Então, se as trevas não são entidades, são frequências, elas não podem agir sobre você. Você encarnado, você, um fractal de alma encarnado, tem o livre-arbítrio de escolha de servir a luz ou a sombra. Mas as trevas não podem obrigar você a nada, porque elas não têm esse poder. E se você se permite servir as trevas, mesmo assim, as entidades que não são físicas nada podem fazer contra você nem a favor de você. Veja bem, quantas circunstâncias existem para que você possa sentir a ação das trevas, por exemplo? Hoje vamos falar sobre as ações da não-luz. Elas agem através das oportunidades, mas sempre é preciso que tenha alguém como agente autoral, agente ocasionador de algo que vai atingir você. Então, as trevas agem contra você usando pessoas muitas vezes próximas de você, dentro da tua família, na relação de amizade, de trabalho, profissional, comunitário. Às vezes uma situação casual. Ou será que alguém de vocês já enfrentou o demônio pessoalmente? Ou sentiu ele pessoalmente com uma força não física, mas de dominação? Às vezes até pode haver uma confusão, a pessoa tem os seus traumas, os seus karmas, as suas memórias, as suas ilusões e até acredita que tem uma entidade, mas na verdade é talvez apenas uma criação imaginária, uma holografia, uma memória de vidas passadas, qualquer coisa, mas está dentro da pessoa. Certo que houve um tempo que as trevas agiam também através dos seres não físicos, mas vamos falar do agora. Agora eles não estão mais agindo. As pessoas que dizem que estão sendo assediadas por algum obsessor, na verdade são memórias dela própria, porque ela viveu a experiência e está sentindo aquela ação para iluminar, trazer para a consciência e transmutar. É preciso compreender um pouco as coisas, senão vamos sempre culpar algo que não existe. E deixamos de fazer o dever de casa através do procedimento ideal e correto, onde nós podemos realmente nos libertar, porque agora estamos num tempo de libertação. Muitas almas encarnadas têm provas difíceis, porque a própria alma pediu para enfrentar essas provas, já que esta é a última encarnação nas provas e expiações da Terra. E quando vem a prova, então, culpa as trevas. É culpa das trevas. Há uma energia trevosa. Há um ser que me
assedia, que me cerca e que me limita. Bom, quando nós entregamos o poder aos outros, nós podemos sentir isso também. Mas se você tem o teu poder e não passa para ninguém e não cede para ninguém, não há a mínima hipótese, nem a mínima chance das trevas conseguir qualquer intento positivo sobre você. As provas são as nossas últimas lições ainda que faltam e é preciso ultrapassá-las, é preciso enfrentá-las, é preciso que elas sejam entregues durante esta encarnação. As trevas não têm nada a ver com as provas, elas apenas se utilizam da oportunidade para, de repente, ainda dentro de algum possível poder que elas tenham, algum ser desencarnado, mas é tão remoto isso que eu diria, quando você tem uma prova para vencer, se você julgar alguém te atrapalhando, quem está te atrapalhando não está desencarnado, está encarnado e muito próximo de você. Porque as trevas, antes de serem extintas aqui da Terra, elas deixaram nas consciências humanas as tendências. Muitos de nós temos certas tendências ainda em ações da não-luz, do não-amor. E quando as praticamos, estamos colocando em prática um programa que foi pré-estabelecido antes das trevas serem removidas do planeta. E se nós temos as provas como argumento, temos também as expiações, já que o mundo é de provas e expiações. As expiações são quando pagamos o preço de uma prova não vencida. E aí vem a dor, vem o sofrimento. E quando vem a dor e o sofrimento, achamos que pode ser atividade das trevas e não é. É apenas o resultado das nossas limpezas internas, da nossa purificação, o nosso polimento de alma que ainda falta, o ajuste para que possamos ter a frequência da nova Terra. É uma pena que muitas pessoas não veem as coisas desta maneira e perdem muito tempo achando responsáveis pelas suas dores e pelos seus sofrimentos, quando você é o responsável. Você pediu para passar pela situação de purificação, porque a alma precisa ainda a frequência que é necessária para atingir a quinta dimensão de consciência da nova Terra. Então as trevas não se utilizam das provas, nem das expiações, nem da dor e nem do sofrimento. Mas elas podem se utilizar, sim, através das tendências que deixaram aqui e que certas pessoas praticam e reforçam tanto a dor quanto o sofrimento. Aumenta o teor da prova e da expiação. Porque muitas vezes, muitas pessoas, ao invés de ajudar as outras pessoas a melhorar a sua frequência, contribuem para que a frequência do outro caia ainda mais. Porque ainda existem pessoas que estão programadas para servir as trevas. As trevas não existem, mas as pessoas estão programadas para servir enquanto elas estiverem aqui no planeta. Mesmo algumas até depois de desencarnada, embora agora tudo muda, mas enquanto está encarnado o livre-arbítrio vai ficar até o último instante. E cada um pode fazer o que quiser, porque a semeadura é livre. Mesmo que a colheita seja dura lá adiante, mas cada um planta no seu canteiro a semente que traz no seu bojo. As trevas também se utilizam de pessoas para te atazanar a vida quando você está em dificuldade.
Muitas vezes aparece uma boa alma que vem em socorro de você. Mas muitas vezes vem aquela pessoa que está programada pelas trevas e ajuda a criar ainda mais dificuldades. Potencializa aquelas existentes e criam novas dificuldades. Porque o sofrimento não é coisa da criação divina, o sofrimento é coisa das trevas. O sofrimento ele potencializa energias negativas que alimentam aqueles que não são da luz. As trevas são tão preguiçosas que elas deixaram de atacar diretamente há muito tempo. Quando elas descobriram que poderiam utilizar as próprias pessoas, os seres humanos, tanto que usavam os encarnados quanto os desencarnados, sempre com aquele intuito de atingir os seus objetivos. Porque se existia a necessidade da psicosfera da Terra ficar mais escura, mais negativa para abastecer a energia da não-luz, quem criava tudo isso para as trevas éramos nós, os humanos. Aqueles que se deixavam ou se deixam ainda controlar, comandar, guiar pela não-luz. As trevas se utilizam também das tragédias, não somente do efeito de uma tragédia, mas das pessoas que se aproveitam das tragédias. Toda vez que há uma tragédia em algum lugar, tem pessoas se aproveitando, seja no saque das casas, das lojas, seja no aproveitamento de verbas que são destinadas à recuperação e ao socorro, no desvio dessas verbas. Enfim, não vamos aqui entrar em detalhes, mas o bom observador pode ver nitidamente que em todas as tragédias as trevas se manifestam. E como se manifestam? E é sempre através de seres humanos, encarnados. É claro que também houve uma época que os seres desencarnados se alimentavam daquela energia negativa que uma tragédia produzia. Mas isso hoje não tem mais tanto sentido, não vamos ficar tomando o tempo de vocês com os detalhes, apenas dizendo que hoje o que existe de fato são as trevas que estão dentro da programação dos encarnados que se beneficiam em cada lugar, em cada momento onde há tragédias, seja do tipo que for. Elas também se utilizam das pessoas para prejudicar outras quando pessoas abandonam outras pessoas. No abandono, aquele que sofre está sendo assediado pelas trevas encarnadas. Aqueles que ainda se comprazem no mal e aqueles que estão programados para o mal. Quantas vezes vemos pessoas hoje que trazem de vidas passadas grandes traumas porque foram abandonadas. Não somente pelos pais, obviamente, por outras pessoas, por amigos, mas principalmente quando mais precisavam e não tiveram nenhuma mão amiga que viesse em seu socorro. O abandono, ainda criança, o abandono quando ficou doente, o abandono quando ficou impossibilitado, quando ficou miserável, quando ficou pobre, quando passou fome, quando passou sede, quando passou frio. Nós temos muitas histórias, e olha, se nós vamos lembrar mais adiante, nós vamos ver que em algum momento em vidas passadas nós fizemos o serviço das trevas. Por isso não vamos aqui apontar ninguém nem acusar ninguém.
porque nós também fizemos as experiências na luz e na sombra. Nenhum santo está encarnado, portanto, nem eu e nem você somos santos, somos perfeitos. Temos os nossos defeitos, porque a escola nos proporcionou o aprendizado na dualidade, na luz e na sombra, no bem e no mal. E é o equilíbrio que chega agora nesta encarnação que nos vai dar o salvo-conduto para a ascensão da nossa alma. As trevas também agem através dos seres humanos quando há escassez. Quando há escassez, é visível como se nota a caridade e também o lado perverso do orgulho, do egoísmo. Quando há uma escassez, a pessoa que ainda não está pronta para a nova terra, ela se aproveita para barganhar, para tirar proveito, para aumentar o seu quinhão, mesmo sem necessidade, só pelo medo da falta, medo da escassez, e acaba causando dor e sofrimento daqueles que realmente não ficaram com nada. Então, em todos os lugares onde há escassez, há trevas sendo exercidas pelas pessoas que se comprazem naquilo que é o contrário da escassez. O egoísmo e o ego, a vaidade, o orgulho, a avareza. O avarento, ele está representando perfeitamente o Satanás, o demônio, num período de escassez onde há escassez. Ele não se importa. Ele quer servir o seu Senhor, o Senhor da avareza, mesmo com a dor e o sofrimento dos outros, porque parece que quem se compraz nas trevas se compraz também, vendo tanto sofrimento do outro lado. As trevas também se manifestam através das pessoas encarnadas, das almas encarnadas, obviamente, quando são representantes do poder, os governantes, autoridades. Às vezes nós temos que pensar naquela famosa frase: você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela. Não há quem não se revele quando tem o poder na mão. E aí nós vamos ver que as trevas se revelam muitas vezes naqueles que são investidos de autoridade, de governante, um poder qualquer. Ao invés de usar essa oportunidade para a prática do bem, a evolução rápida da sua alma, porque é uma responsabilidade, é uma prova difícil. Não, aquela alma encarnada prefere usar o poder. Agora eu posso, agora eu vou me abastecer de tudo aquilo que eu sempre sonhei e nunca tive. Nunca teve nessa vida, porque não lembra das vidas passadas, mas é uma prova. A prova da honestidade, do bom senso, da responsabilidade. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Um dia, com certeza. Então aproveite a oportunidade e faça o bem. Não. O que se vê é o contrário. É o abuso do poder. E isso é a manifestação das trevas dentro das pessoas que têm autoridade, poder. As trevas também se manifestam através da ignorância das pessoas. As pessoas dizem que são, aquela pessoa é ignorante, então vamos relevar. Será que aquela pessoa é ignorante?
Ou ela está se fazendo de ignorante para tirar proveito? Muitas vezes são os legítimos aproveitadores. Porque se nós temos limitações em alguma coisa nesta vida, nós temos também qualidades em outras, porque nós temos as vidas passadas que nos ensinaram e está tudo no nosso subconsciente. Ninguém pode alegar ignorância. Mesmo que a gente não domine alguma atividade, alguma coisa, alguma informação, mas nós temos pelo menos o raciocínio lógico. Alegar ignorância é eximir-se da culpa por antecipação. Porque um dia ela vai chegar. E não adianta desculpas. A lei divina não é escrita e não é visível aos olhos. Ela é de consciência. Ela chega dia mais, dia menos. E é ela que vai determinar a evolução ou não das almas, a permanência agora das almas na nova terra ou não. Portanto, através da ignorância, também foi implante primário dentro das consciências humanas para agir como se aquilo lá não tivesse nenhum efeito prático, porque eu não vou ter a responsabilidade, porque eu vou alegar que não sabia. Até os animais sabem quando deve atacar ou não. Imagina se os seres humanos não sabem. Se esconder atrás da ignorância é tapar o sol com a peneira, porque uma hora dessas a verdade vai chegar e a consciência precisa se ajustar. Ninguém foge disso, mesmo que vá para o exílio, não vai ter outra função, a não ser passar novamente pelas provas e expiações. Porque o objetivo da alma é sempre a ascensão. Não há outro caminho, mesmo que leve milhões de anos, dezenas de mundos, um dia a alma precisa evoluir. As trevas também se utilizam das pessoas para atacar as outras pessoas, num pilar negativo. Muitas vezes aqui falamos do pilar da ascensão. Dos 3 pilares, na verdade, da ascensão. Amor, compaixão e respeito. Os 3 pilares que vai levar um ser a permanecer ainda no mundo de provas e expiações, porque não está pronto. Também, podemos dizer aqui, são 3. O ego, a vaidade e o orgulho. Aquelas pessoas que têm esses 3 pilares da não ascensão, do declínio da sua alma, que vai remeter fatalmente ao exílio, ainda para o mundo de provas e expiações, ela está sendo utilizada pelas trevas dentro desses 3 sentimentos negativos, que ela possui ainda muito vivos: o ego, a vaidade e o orgulho. A maioria das ações que causam dor e sofrimento para as outras pessoas tem parte neste triângulo. Tem sempre uma energia neste triângulo: o ego, a vaidade e o orgulho. Totalmente oposto daquele que vibra no amor, na compaixão e no respeito. São antagonistas. As polaridades num mundo de provas e expiações. E por fim também vamos dizer que as trevas se utilizam das pessoas sem elas perceberem, muitas vezes, quando elas colocam dentro do ser humano, naquela mente que cria e que deveria usar sempre a intenção no bem. Mas às vezes as trevas colocam naquelas pessoas que ainda estão sujeitas às tendências de práticas do mal, colocam nelas um desejo irresistível de poder e dominação.
dominar outras pessoas, dominar território, dominar países, dominar certas situações, certos negócios. O controle, o poder dominador nunca é em benefício dos outros, é sempre em benefício do ego, de quem traz dentro de si estas tendências. E as trevas sabem utilizar muito bem essas energias para fazer com que as pessoas permaneçam por muito mais tempo. E assim foram muitas encarnações. E esta aqui ainda continua. Quanta gente nós vemos que se encaixa neste perfil. Mas o que nós podemos fazer? Em relação aos outros, nada. Porque existe o livre-arbítrio. Existe a lei da não interferência da luz sobre a sombra. A sombra é a matéria-prima que a luz se utiliza para cocriar coisas positivas. Só que a sombra, quando quer usar para cocriar, ela não sai da sombra, ela só cria sombra e sombra e sombra. Mas temos que ter compaixão, amor e respeito. Porque nós já fizemos a experiência daquela situação, só que nós fomos mais bem-sucedidos, porque tivemos a vontade, a coragem e a determinação de vencer aquela prova. Ao contrário daquele que se compraz naquilo. Quem se compraz naquilo não tem o que fazer, é como um vício. O vício é bom, traz prazer. Por isso é difícil de sair dele. O ego também, quem gosta de afagar o seu ego de uma forma exagerada, para ele o ego é bom. Traz poder, traz aquela sensação de ser maior, estar acima dos outros. Independente se os outros vão sofrer ou não com as suas consequências dos seus atos, mas o ego exagerado é um monstrinho que está dentro de cada um quando o pratica. Então as trevas também se manifestam desta forma. E aqui poderíamos enumerar um número sem fim de situações, mas eu acho que por hoje está bom, está de bom tamanho, como sempre se diz. E fica aqui então essa reflexão. Se nós temos ainda algumas dobras do nosso véu, onde tem algumas áreas ainda com ausência de luz, vamos desdobrar, vamos iluminar, porque agora é um tempo de ascensão, é um tempo de iluminação, é um tempo de decisão. Não precisamos fazer grandes sacrifícios, nem grandes esforços, apenas querer fazer o nosso melhor. Às vezes somos tentados pelas tendências a algumas práticas ainda que não são da luz, mas entender que isso já não é mais necessário, porque as lições já foram aprendidas. É apenas uma provinha de repetição. Não vamos cair nessas provinhas. Já passamos por grandes momentos, fases incríveis de mudanças de consciência, de ascensão de consciência. Não vamos perder a oportunidade agora, porque estamos num momento decisivo para a humanidade da Terra, para as almas da Terra. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.